Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite, Revolução Jesus. Já estamos começando aqui a todo vapor e já deu pra ver hoje que a classe representando aqui o programa é masculina. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Thiago. Bem-vindo ao programa Revolução Jesus. Você vai ser entrevistado hoje? Pode ser. Se os entrevistados não chegarem, eu me disponho a ser entrevistado hoje, viu? Eles já estão aí, fica tranquilo. Graças a Deus. Revolução Jesus, temos um encontro marcado aqui todas as semanas, mas você sabe que o Revolução Jesus não é só um programa, ele é uma ampla missão e durante todo o ano a gente tem muito trabalho, tem muita missão, porque a gente tá indo pelo Brasil. Inclusive você voltou de uma missão agora há pouco, né, Jonathan? Fui em Araruama, região dos Lagos, lá tinha a galera de Cabo Frio, Arraial do Cabo, tinha muita gente, muito jovem, os testemunhos assim animador, é fantástico, sem contar que é uma terra linda, né? Um povo acolhedor e tudo mais. Então já mandou um abraço aí pro pessoal. Um abraço pra você de Araruama, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios e todas as cidades ali ao redor que também estiveram lá presentes na missão, no aprofundamento radical do Revolução Jesus que aconteceu agora, nesse final de semana. Onde não para, né, Jonathan? Que não para e tem muito mais para acontecer em todo o Brasil. Todo o Brasil. Você quer que o Revolução Jesus vá até a sua cidade? Agenda Revolução Jesus @cançãonova.com. Os missionários prontamente levarão essa experiência revolucionária até você. Mas isso quer dizer também que você já deve estar se preparando, porque anota essa data. Eu sei, tá muito antecedente, estamos com muita antecedência ainda, mas já tá falando há bastante tempo antes, quase que não sai, para que você se prepare, porque de 2 a 6 de janeiro teremos aqui em Cachoeira Paulista o grande acampamento Revolução Jesus, que já tem tema graças ao Padre Fabrício, que já nos deixou essa direção. Eu vivo a Revolução Jesus. Nesse ano de 2018 nós afirmamos: eu sou Revolução Jesus. Tratava-se de uma afirmação da identidade, não como alguém inseguro, mas que toma a identidade daquilo que é. Justamente. E diz: eu sou. Agora é o tempo de viver. Então, já que eu sei quem eu sou, bora viver. Bora viver, então se prepara, a gente já tá esperando por você, já estamos suando a camisa aqui, preparando esse super acampamento aqui nos bastidores, já tá bombando, viu, gente? E vamos direto então pro tema do programa. Afinal de contas, nós queremos aqui afirmar que corrupção não é pecado. É isso que nós queremos trazer no programa de hoje. Nós afirmamos isso, na verdade, usando uma frase do nosso querido Papa Francisco, que quando o Cardeal Bergoglio, escreve um livro chamado Corrupção e Pecado. E nesse livro ele trata sobre esse tema, corrupção e pecado. Mas não soa mal, Jonathan, a gente dizer que corrupção não é pecado? Porque afinal de contas, o pecado não causa prejuízos? Soa e sua. Soa e sua, literalmente. O pecado faz isso, ele causa prejuízos, ele é um mal. E você deve se perguntar, mas peraí, então como que corrupção não é pecado? O Papa explica. Porque na verdade, devido a uma consequência a corrupção, né? Uma sucessão de pecados que vão sendo cometidos e levam então ao surgimento da corrupção. É interessante que nesse livro ele vai dizer explicitamente, né, que é esse mau hábito que vai impregnando nas pessoas e a corrupção ela vai se instalando, ela vai se alastrando, vai fazendo com que o coração humano perca os horizontes, permaneça fechado, vá se atrofiando e com isso vá vivendo egoisticamente. Gente, hoje as palavras estão enroscando aqui. Falando dessa questão da corrupção e pecado e usando o livro do Papa, naquela época cardeal, o interessante é que ele pega o exemplo dos fariseus. Os fariseus que colocavam sobre o povo uma lei, na verdade a própria Sagrada Escritura, né? Colocavam como um peso o cumprimento daquela lei. E, colocando como um peso, eles não viviam aquilo que propunham para o povo. Eles eram aqueles considerados corruptos dentro da analogia que o próprio Cardeal Bergoglio, na época, faz a partir dessa questão corrupção e pecado. Então, isso quer dizer que nem eu, Thiago Marcon, enquanto consagrado, missionário, estou isento de ser corrupto. Será se você é corrupto? Nós, Igreja Católica, nós, ser humano, não estamos isentos desse vírus chamado corrupção. Pois é, né, gente? Porque é fácil a gente falar da grande corrupção, mas a gente também quer chamar a responsabilidade pra mim e pra você como indivíduo, como um cidadão, como um cristão. Porque os atos corruptos estão aí, espalhados na sociedade e não faltam
manchetes para noticiar, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber, como diz São Paulo, tudo começa do interior do homem. E você? O que você considera como corrupção? Já respondeu a nossa enquete? Tá rolando aí, o Jonathan vai trazer algumas respostas pra gente. O que o pessoal tá dizendo? Que conceito traz pra corrupção? Nós colocamos um card no nosso Instagram e algumas pessoas responderam. A Ivana Costa Coelho disse o seguinte: eu penso que corrupção é tudo o que fere a dignidade do outro. Sim. Interessante. O Sérgio Pires, _BH, disse o seguinte: corrupção é corromper a ação. E, portanto, trata-se de estragar, deturpar, alterar, adulterar aquilo que tinha certa finalidade ou jeito de acontecer, e por meio da corrupção faço, entre parênteses, fazem de outra forma. Também interessante e bem detalhado. O Tiago... Xará aí, vai lá. Tiago Vazoller. Tiago, que sobrenome difícil, hein? Tiago Vazoller disse o seguinte: corrupção é o que prejudica o outro, mas também é o que prejudica a nós mesmos, quando fazemos algo para levar vantagem e acabamos por nos sentir culpados. Bacana, Jonathan. Dá pra gente perceber aí que o pessoal tem clareza do conceito de corrupção. Mas será que nós temos clareza dos atos corruptos que nós cometemos e da tendência que nós temos a cometer essa sucessão aí de pecados que vão gerando essa grande consequência que é a corrupção? Flávia Soares, que tá ali em Brasília, conta pra gente o que você acha sobre isso. Galera do Revolução Jesus, sou eu, Flávia Soares, da comunidade Canção Nova de Brasília. E de fundo, ó, onde eu estou? No coração do Brasil, em Brasília. Quando se fala de Brasília, já pensamos aí, poxa, lugar de corrupção, lugar dos corruptos. Mas será que os corruptos estão aqui nos altos escalões do Distrito Federal? Ou a corrupção, ela está também presente na nossa vida, no nosso dia a dia? Lembrando que a palavra nos diz, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado, o que você tem deixado corromper aí os seus dias. Muitas vezes é numa lei de trânsito, na faculdade, na escola, no meu dia a dia eu vou me deixando corromper, nos meus acessos aí, na internet, onde você tem se deixado corromper e o que está corrompido dentro de você que precisa aí ser também transformado. E do meu lado aqui, ó, eu tenho um lugar onde nós podemos e devemos buscar a transformação que é diante de Jesus. Aqui é a Catedral Metropolitana de Brasília, esse lugar lindo que na sua cidade, onde você está, também tem um lugar para você se encontrar, que é uma capela, que é diante de Jesus. Ele vai sim corrigir todas as corrupções do seu coração, da sua vida. Bom, tamo junto nessa. Vamos lá, Thiago, valeu aí pelo convite, galera do Revolução Jesus. Até a próxima, tchau, tchau. Valeu, querida Flávia Soares. Disse bem, disse tudo. Se nós não tivermos consciência de si, do que nós somos capazes, facilmente a gente vai cair, a gente vai deslizar. Por isso é preciso começar a olhar para si mesmo. Para onde eu tenho ido, as escolhas que eu tenho feito. Claro, Jesus é o cara para nos ajudar nesse caminho de autoconhecimento. Mas você ficou aí intrigado, querendo saber mais sobre o que o nosso querido Papa Francisco fala. Ou melhor, falou como cardeal, agora como Papa, né? Continua a falar muito. Mas esse livro que foi escrito quando ele era cardeal, ainda lá na Argentina, né, Jonathan? Exatamente. Foi escrito e também foi publicado e é vendido através da nossa loja virtual. Então você pode adquirir loja.cançonova.com, entrar e fazer o seu pedido. Está R$16,90 esse livro. É um livro com poucas folhas. Seu camarada, tá é uma ótimo. ótima reflexão e é até um instrumento que pode favorecer para uma futura confissão. Bacana. Principalmente para nós católicos, principalmente para nós cristãos, que precisamos constantemente rever a nossa postura diante do Evangelho. Bom, não basta nós sabermos o que é a corrupção. É preciso sim nós tomarmos uma postura diante dela. E efetivamente, o que a gente pode fazer? O que a igreja nos orienta? Voz da igreja? Claro, vai estar aqui no programa Revolução Jesus e agora ocupa esse sofá amarelo. Vem pra cá, Padre Gustavo, sua bênção, bem-vindo à Revolução.
Bem-vindo, padre. Obrigado por aceitar o convite. Primeira vez aqui no Revolução, tô certo? Segunda vez. Segunda vez já. Estive como seminarista para ir para a jornada da juventude e agora voltando com esta graça de ser presbítero da igreja para mais uma vez juntos partilharmos as nossas experiências. Glória a Deus. Senta aqui, padre. Sinta-se à vontade. Quanto tempo de padre? Vou fazer um ano dia 13 de maio, tô no começo ainda da missão. Que bacana, mas já viveu muita coisa, né, padre? Com certeza, várias experiências, boas experiências, graças a Deus. E bacana, padre, porque, claro, né, o senhor dentro do seu ministério tem contato com gente. Afinal de contas, o pastor tem contato com as suas ovelhas, né? É isso aí. E tendo contato com as pessoas, com certeza o senhor toca muito naquilo que as pessoas trazem, mas que também o senhor percebe, que o senhor direciona no confessionário, enfim, daquelas fragilidades que o ser humano traz nato em si, né? E que se não forem bem trabalhadas, podem nos levar a cometer atrocidades. Às vezes a gente olha, né, um ato de alguém que acha um absurdo. Por exemplo, nossa, tal pessoa cometeu esse ato, esse pecado, que absurdo. Mal sabemos nós que nós podemos cometer tanto quanto aquela pessoa e até pior se nós não nos vigiarmos, se nós não olharmos para dentro de nós, né? É isso aí. Na verdade, o grande perigo para nós é acostumarmos com o pecado. Uma vez que a gente vai se acostumando, isso vai nos tornando autossuficientes. Nós passamos a acreditar mais em nós mesmos do que em Deus. Passamos a acreditar mais na nossa força do que acreditarmos na misericórdia. Daí então o grande perigo dos cristãos nestes nossos tempos, habituarmos-nos ao pecado. E este é o ponto de partida para a corrupção. É aquele pontapé inicial, que se a gente não vigiar, quando vê a gente está envolvido em tudo isso, né? E achei interessante, padre, porque o Papa diz que a tal ponto, né, quando a pessoa ela vai cometendo esses sucessivos pecados e, portanto, a corrupção vai envolvendo, lá no fundo está um ato egoísta, né? Um fechamento em si. E esse ato egoísta quer dizer o quê? Eu olho só para mim mesmo, para os meus interesses, e que se eu não tiver a capacidade de sair de mim para o encontro do outro, eu vou vivendo o individualismo e isso vai alimentando e propiciando um ambiente para que a corrupção seja instalada, né? Mas aí a gente vê que a doutrina social da igreja é uma resposta para esse individualismo, para esse egoísmo, porque faz a gente sair de si. Tô errado? É isso aí. Na verdade, todos nós temos situações de pecado. Numa das suas homilias, o Papa vai deixar bem claro isso quando ele vai falar sobre São João 23, onde ele vai dizer, ele é um modelo de santo. E na igreja existem os santos, os pecadores e os corruptos. Os santos são pecadores que buscaram a Deus constantemente, caíram e depois levantaram pela graça de Deus. Enquanto que os corruptos são aqueles que fecharam-se em si mesmo. Daí então o termo egoísmo que você falou. O próprio eu bastou-lhes. E uma vez que se tornaram fechados, egoístas, autossuficientes, não quiseram mais a meta da santidade. Não quiseram mais buscar Deus, porque fizeram-se deuses. E aí que está o grande desafio para cada um de nós, olharmos para o alto, buscarmos as coisas do alto, ao invés de nos fixarmos naquilo que nos prende, sejam nossos próprios sentimentos, sejam as nossas vaidades, sejam as nossas tentações. Devemos olhar para o alto, ao invés de fecharmos-nos em nós mesmos. Meu Deus, que risco, Jonathan, a gente pensar que não podemos nos tornar grandes corruptos, né? Porque a gente fala às vezes dos milhões que estão sendo roubados e desviados, e claro, nós não estamos fechando os olhos para isso de maneira nenhuma, mas nós queremos chegar àquilo que até o Jonathan disse, acho que no início, né? A gente quer ir à raiz da coisa, a gente quer ir na profundidade, saber onde está a raiz para poder tratar, né? E é algo tão sutil, e também nós sabemos que nessa sutileza, dessa corrupção que se alastra no nosso interior, se nós não tomarmos consciência e uma postura coerente, que por conta dessa inclinação do mal para o mal que nós carregamos, por conta do próprio pecado original, não é, padre? Nós carregamos enquanto homens, nós pecamos. Existe o pecado original e isso nos afeta diretamente, não é mesmo? Acredito que até o senhor pode colaborar um pouco em relação a essa questão desse pecado original que atua no homem, o inclinando para o mal. Excelente. O Catecismo da Igreja nos ajuda bastante nesse sentido quando ele diz que há dentro de nós, em nossa consciência, o conhecimento daquilo que é uma lei natural. Independente se somos crentes, se acreditamos em Deus ou não, todo ser humano tem dentro de si o discernimento de faz o bem e evita o mal. Isso está dentro do ser humano.
Todo ser humano sabe que isto é mal ou isto é bem. Há dentro de nós esta noção. Mas, porque corrompidos pelo pecado, portanto, de certo modo, corruptos, nós temos esta inclinação a fazer aquilo que é mal. Mas como batizados, nós ganhamos nova vida pela água e pelo Espírito, de tal modo que muito maior é a força para que sejamos vitoriosos sobre o pecado, sobre o mal e sobre a tendência da corrupção, e então nos tornemos em Cristo mais fortes. E aí que cada cristão deve assemelhar-se ao Cristo, que não se deixou corromper, que quando tentado, te dou toda esta cidade, recusou. Te ofereço todo o poder, recusou. Portanto, nós, a exemplo do Mestre, devemos ter o discernimento de saber é bom e é mal e, portanto, afastarmos-nos daquilo que nos corrompe. Padre, então, a gente falou aqui sobre a doutrina social da igreja, né? Que seria uma resposta frente à corrupção. Seria uma maneira até de prevenir, de fazer com que a gente não se feche em si mesmo. Mas será que a doutrina social, ela nos impulsiona só ao mero assistencialismo? Segura isso, que no próximo bloco a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente vai entender melhor. Com certeza muitos de nós já ouvimos falar, mas tem clareza do que é e como que de fato nós podemos, de maneira profilática, né, impedir de que a corrupção seja instalada a começar no nosso coração e a partir de nós no ambiente onde a gente está. Então não sai daí, intervalo rápido e a gente já volta, porque o programa Revolução Jesus só começou. Estamos na expectativa da resposta do nosso querido sacerdote, que veio nos explicar um pouco sobre aquilo que é a doutrina social da igreja e a sua proposta. Como viver, como colocá-la em prática sem cair em um mero assistencialismo que pode se disfarçar de uma caridade, quando na verdade se não aponta para Deus. Não se trata de caridade, porque Deus é a fonte de toda a caridade. Perfeito. Palavra-chave, Deus é a fonte. Se nós formos olhar estrito senso o que é doutrina social da igreja, a gente vai ver que isso começa com a Rerum Novarum, de Leão XIII, ali no finalzinho do século XVIII, 1891. Mas isso é ponto de partida do que é doutrina social da igreja enquanto magistério. Mas este magistério está ligado ao Evangelho de Jesus Cristo, está ligado a toda a experiência dos profetas e patriarcas do Antigo Testamento, está ligado aos pais da igreja patrística. Tudo isso é fonte da doutrina social da igreja. E, por exemplo, só este documento que eu citei de Leão XIII, Rerum Novarum, foi uma resposta para as más condições dos trabalhadores no século XIX. Hoje, o que é que nós precisamos olhar que não corresponde à dignidade da pessoa humana? O que é que gera morte ao invés de gerar vida? Estes devem ser os nossos questionamentos e nós devemos buscar respostas para os nossos questionamentos naquilo que a igreja nos propõe. Então, se a igreja propõe respostas para trabalhadores, busquemos estar em consonância com estas respostas. Se a igreja nos propõe respostas no que diz respeito à justiça, à dignidade da pessoa, à verdade, à caridade, é justamente nisto, neste corpo magisterial, que é a doutrina social da igreja, que nós vamos nos respaldar. Portanto, a nossa prática está orientada por aquilo que nos ensinam os nossos pastores. E não é difícil viver o que eles nos ensinam, porque não são ideias abstratas. Dá para concretizar. São fatos muito Não fica concretos. só na teoria, né? Justamente. Bacana. E a gente tem aqui, ó, gente, inclusive, claro, né, que a gente não vai conseguir explanar totalmente o que é e o que envolve a doutrina social da igreja, né, porque é muito rica, mas nós temos aqui uma boa opção que é do CAT, né, que também está super acessível para você hoje, né, da família YouCat. Tem esse novo filho aqui, o do CAT, que fala diretamente sobre a doutrina social, o que é e como aplicá-la.
E o bacana é que não é só um livro, como a gente falou aqui de teoria, mas que muita gente já pratica, muita gente já está colocando literalmente em prática na sua vida, no seu cotidiano, e muitos jovens. E é isso que a gente vai conferir agora com um dos responsáveis hoje que trabalham juntamente na equipe do YouCat Brasil e que tem essa missão, né, de levar a todos os jovens e a todas as pessoas a riqueza que é o YouCat, mas também que vivem na própria vida aquilo que aqui está escrito. Então conta pra gente como é que você vive aí na sua vida, Francisco Eugênio, nosso grande amigo. Vai lá. Olá, passando aqui para agradecer mais uma vez pelo convite, né, de estar participando do programa Revolução Jesus. Eu sou Francisco Eugênio, tenho 26 anos, sou noivo da Aline Rocha, atualmente moramos aqui no Rio de Janeiro e hoje eu vim partilhar com vocês um pouquinho de como que eu vivo a doutrina social. Né? Quem não conhece a doutrina social, hoje a gente tem a versão para jovens, que é o YouCat. Né? E o YouCat faz parte de um dos projetos de evangelização do YouCat Brasil, que é a rede de missão a qual faço parte. E uma das formas, né, já entrando no assunto, uma das formas que eu vivo a doutrina social é pelo próprio grupo de estudo que existe aqui no Rio de Janeiro, na paróquia Menino Jesus de Praga, em Vila Aliança Bangu. Porque é proposto, né, faz parte da missão do grupo, ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras. E essa fecundidade vem principalmente, né, através das 14 obras de misericórdia, tanto sejam elas corporais ou espirituais, onde nós, do grupo de estudo, somos desafiados a uma vez por mês vivenciar realmente essas obras, né, alguma dessas obras. E de modo bem particular, né, hoje eu vivo a doutrina social no âmbito mais do trabalho, né, que é um dos 12 temas do compêndio da doutrina social, que é a vocação e o trabalho, né, o sentido do trabalho para o homem. E hoje, né, só fazendo uma pequena introdução, eu sou designer e trabalho com evangelização e diretamente com empreendedores. E eu fico muito feliz de conseguir, de alguma forma, trazer resultados positivos para eles e para mim também, porque hoje trabalham pessoas junto comigo e, de certa forma, a gente consegue, mesmo no âmbito da evangelização, dar o sustento, dar o pagamento digno que todo trabalhador merece. Então, fico assim, muito feliz de certa forma, diante do cenário que se encontra o nosso Brasil, né, tanto político, mas também econômico, poder, né, mesmo que simples, mesmo de uma forma bem pequena, já poder contribuir, tanto aqui na economia local, mas também para outros empreendedores. Hoje eu tenho a felicidade de trabalhar com alguns cantores, algumas empresas que têm, declaradamente, são católicas, são livrarias, então é uma certa gratificação mesmo poder usar da minha vocação e do meu trabalho também para a evangelização. Então fica aí, Thiago, eu te desafio, né, já a partilhar um pouquinho da pergunta 134, que vai abordar um pouco do tema que eu falei aqui agora, 134 do YouCat, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço, fique com Deus. Uau, gente, eu fui desafiado aqui, ó, e pego de surpresa porque eu não tinha visto esse desafio, confesso pra vocês. 134, já tô procurando aqui no YouCat, nem consegui te agradecer, né, Francisco Eugênio, porque eu fiquei nervoso pra responder aqui, ó. Olha só, e a pergunta é essa: qual o sentido do trabalho para o homem? Poder trabalhar, ter um trabalho, poder realizar alguma coisa para si e para os outros. É para muitos homens uma grande felicidade. Estar sem trabalho não pode ser útil, tira a dignidade ao ser humano. Pelo trabalho, o homem desenvolve os seus investimentos e as suas capacidades e participa no progresso econômico, social e cultural. O trabalho desempenha um grande papel no plano de Deus. Deus confiou ao homem a missão de dominar a terra, de povoar e cuidar dela. O trabalho pode ser um serviço valioso ao próximo. Mais ainda, gerir a terra de um modo sustentável, desenvolver as suas possibilidades criadoras, torna os homens semelhantes ao seu Criador. Fazer bem trabalho simples liga-nos igualmente a Jesus, ele que também foi um operário. Bacana. E sabe o que eu achei muito interessante, padre? Porque às vezes, quando a gente fala de doutrina social, a primeira coisa que vem na cabeça é essa, né? Como a gente disse, assistencialismo. Eu vou lá, vou ajudar um pobre. Claro que também o é. Mas aqui eu vou perceber que no meu trabalho, no meu desempenho, eu posso aplicá-la diretamente no ambiente onde eu tô. Porque às vezes é o pobre materialmente, mas também é aquele pobre que espiritualmente está padecendo, aquele que precisa ser ouvido, aquele que precisa ser acolhido, ou aquele que está numa vida de pecado e que precisa receber o anúncio, né? É isso aí. O conceito
ponto de partida, dentre os princípios, é o conceito de dignidade humana. E quando a gente pensa na pessoa humana, na sua dignidade, a gente pensa nessa totalidade do corpo, do espírito, do ser social. E quando a gente olha para esse todo, certamente nós nos deparamos com pessoas ao nosso redor que estão feridas em alguma destas dimensões. E qual seja a dimensão desta pessoa ferida, nós podemos, como cristãos, agir de maneira muito concreta para transformar vidas. Não tem desculpa, Jonathan. Então, onde estiver pessoas, o que não é muito difícil, né? Porque a gente convive diariamente, eu posso sim aplicar a doutrina social da igreja. É isso mesmo, Tiago. Algo que nos ajuda a aplicar essa doutrina social e viver o evangelho como é proposto é esse autoconhecimento. Saber aquilo que são os meus adjetivos, as minhas qualidades, também aquilo que eu preciso trabalhar em mim, porque existem pessoas que têm uma certa tendência, por exemplo, a ter um pouco mais de preguiça, outras mais ativa, outras mais estouradas, então nada melhor do que se conhecer. E existem vários testes para que a pessoa se conheça, além de, por exemplo, a pessoa fazer uma terapia, uma direção espiritual e tudo mais, que pode ajudar essa pessoa. Nós, enquanto produção do programa, nós fomos atrás de alguns testes e encontramos um teste na internet, em um blog. O endereço é blog.run de correr em inglês, .it/teste-eneagrama. Então, nesse teste, a pessoa pode entrar nesse blog, entra nesse endereço e lá você vai poder fazer uma experiência com a ferramenta que esse blog lhe sugere, para que você consiga se conhecer um pouco mais, saber se você é um tanto perfeccionista, tem outras aqui, um tanto prestativo, um tanto bem-sucedido, sonhador. Cada pessoa traz em si alguma característica que pode colaborar ou não para essa certa corrupção que é o tema do programa de hoje. Bacana. E, se conhecendo, eu posso dar uma melhor resposta. Eu vou fazer aqui o meu teste, Thiago. Depois você faz o seu. Nós vamos deixar no Facebook, você também pode ter contato com essa ferramenta e fazer o seu teste. Coloca lá nos comentários qual foi o resultado. Bacana. Enquanto o Jonathan faz o teste, quero lembrar também para vocês que vocês podem acompanhar diretamente o trabalho do YouCat Brasil através das redes sociais, né? Inclusive aqui do Instagram, que eu quero até mostrar, YouCat Brasil. Só você digitar aí o perfil deles. É muito bacana, tem vários posts aqui que vão trazendo essas pinceladas do YouCat, do próprio YouCat. Então é muito bacana para você poder conhecer aqui. Tô vendo... Legal demais. Gente, não faltam vias de acesso para que nós tenhamos a informação, para que nós estejamos informados e, principalmente, tenhamos respaldo para que a gente possa aplicar. Padre, quando o Jonathan falava e faz o teste ali do autoconhecimento, né, muitos santos da igreja nos ensinam que o caminho da santidade é o autoconhecimento. E isso engloba não só as minhas potencialidades, mas de maneira muito especial a nossa fragilidade. Há pouco tempo atrás a gente fez um programa aqui falando sobre a exortação apostólica, né, da santidade nos dias atuais, que está quentinha ainda. E o Papa fala que um santo ele é feito de fragilidade e de graça. A graça que vem de encontro à fragilidade humana. Como que eu posso fazer? Né? Aqui nós temos uma ferramenta que nos ajuda. Mas esse processo de autoconhecimento, de olhar para si, ver onde estão os meus pontos fracos, a minha tendência ao pecado, quais são aquelas zonas de risco que eu trago, como é que eu faço para me autoconhecer? Papa Francisco, como um legítimo filho de Santo Inácio, um jesuíta, traz consigo toda essa espiritualidade de Santo Inácio. E dentre os exercícios espirituais, gostaria apenas de dar uma dica, um recortezinho para ajudar os nossos jovens aí, para ajudar quem nos acompanha no Revolução Jesus. E se trata do discernimento dos espíritos. Discernir o que é espírito humano e onde é que eu preciso cuidar de mim mesmo. Preciso discernir aquilo que é espírito de Deus, aquilo que é vontade de Deus para mim. E preciso discernir aquilo que é espírito maligno. O Papa Francisco também, nesta exortação chamada santidade, vai deixar claro, é preciso perceber o que é a ação também do maligno. Às vezes nós colocamos isto meio que de lado, mas não. É preciso discernimento. O que é espírito humano, espírito de Deus e espírito do maligno.
Legal. E olha, uma coisa muito prática que eu faço na minha vida, né? Se uma vida profunda de oração, a gente não se autoconhece, né? Sem parar, eu por vezes, né, diante do sacrário, no momento de adoração, de meditação da palavra, a gente vai se percebendo, né? Como que se fosse um espelho. A gente, através da palavra, começa a se contemplar e ver de um jeito, e ver, não, Thiago, aqui você tem que ficar atento, aqui você tem que melhorar, Thiago, aqui você tem que dar passos. Então, esse discernimento, ele acontece, né, pela via concreta de oração. Mas a gente quer dar aqui mais espaço para a gente abranger a nossa discussão sobre a corrupção, sobre o ser humano. E nada melhor do que nós agora entrarmos mais ainda. Acredito que a gente já esteja aqui, o senhor pode me corrigir porque o senhor é formado em filosofia. A gente já esteja filosofando aqui, estou certo? Com certeza. Mas agora vamos chamar alguém gabaritado também, quanto o senhor, porque eu não sou filósofo, eu só sou alguém que joga ideias. Vem pra cá, eu não vou lembrar o nome dele com certeza, porque eu já falei pra ele, olha, me desculpa, eu já pedi seu nome, mas eu não vou lembrar. E eu não vou lembrar. E se vocês estão gritando aqui, se eu tentar pronunciar, vai ser tudo errado. Vem pra cá, arroz, feijão e filosofia, que é o que tá escrito na camiseta dele. Boa noite, brother. Bem-vindo, bem-vindo. Por favor, sente no nosso sofá aqui, todo escrito, no puff, aliás, né? Agora, por favor, é que o nome dele é diferente, gente. Então, eu já tenho dificuldade com o nome comum. Imagina um nome diferente. Por favor, se apresente. Então, prazer, eu sou o Tairone, sou recém-formado em filosofia pelo Unisal Lorena. E sobre a questão da camiseta... Certo, mostra aí. Arroz, feijão e filosofia, meu prato do dia. Vamos combinar legal. assim? Uhum. Então, é certo a gente falar que todo mundo, de uma forma ou outra, filosofa, é certo o termo? Filosofa? Eu filosofo, Isso. filosofas, Nós filosofaremos. filosofamos. Pronto, Exatamente. conjuguei até o verbo. Ponto pra mim, tá certo? olha, assim... Sócrates vai dizer que filosofia é para 2-3, tá? Mas vamos combinar que se cada um fizer um seu esforço, né, de estudar, de querer conhecer, de procurar saber mais, por que não? Todo mundo pode ter condições sim de filosofar, tá aí as grandes mídias que divulgam os trabalhos de outros professores de filosofia e que traz o público jovem que a gente chama de revolucionário Certo. a querer conhecer um pouco mais sobre os assuntos da filosofia clássica e de todo aquele pensamento sofisticado. Então, respondendo sua pergunta, acredito que sim. Se são mais de 2 ou 3, nós estamos em 3, então estamos filosofando. Diz aqui pra mim o seguinte, né? Hoje, analisando e filosofando sobre isso, corrupção que a gente tá abordando aqui. A gente já vai pro intervalo, mas brevemente diz pra gente, quando se fala da corrupção, nós estamos falando de pessoas humanas envolvidas, de uma sociedade que está, né, de certa forma, sendo atingida pela corrupção como um vírus que vai se alastrando. Quer dizer o quê? Se uma pessoa que comete uma corrupção atinge a tantas outras, uma pessoa justa e íntegra, por menor que seja o ato dela, gera uma influência positiva capaz de combater uma corrupção? Sim, porque cada indivíduo é formador da sociedade, é parte fundante dela. Somos constituídos enquanto sociedade por indivíduos. Então, se um indivíduo ele é justo ou ele faz esse exercício de ser uma pessoa justa, por que não entendermos que ele pode sim refletir para que outras pessoas encontrem esse caminho? Bacana, viu? Então faz diferença sim, a minha vida, a sua vida, a minha conduta, por menor que seja, porque às vezes a gente vê os grandes, né, acontecimentos e noticiários e pensa, nossa, não tem jeito, não tem o que fazer, me conformo como todo mundo, então por que também eu não posso ser? Não. Nós podemos e devemos fazer a diferença. Mas, Jonathan, a gente quer saber seu resultado aí. O que deu? Conta um pouquinho mais pra gente de quem é o Jonathan, nas suas potencialidades e também fragilidades. Olha, eu confesso, Thiago, que eu fiquei um tanto decepcionado com aquilo que foi o resultado. Sua cara tá dizendo. Sabe? E com todo respeito ao site, claro, ao blog aqui, que nós vamos colocar ainda assim no Facebook. Mas ele me definiu em 2 palavras. Confrontador, e eu concordo. Confrontador e líder, e eu também concordo. Pronto. Mas, talvez, como na filosofia, nessa busca pelo saber, pelo conhecimento, na busca incessante pela verdade, eu consigo uma definição melhor daquilo que eu sou e consigo dar uma resposta ainda melhor pela sociedade na qual estou inserido. Então, claro, sem denegrir a ferramenta. Até uma ferramenta todo respeito, limitada, né? Exatamente. Mas a filosofia aponta essa verdade para o homem e é capaz de dizer mais sobre o homem
do que a própria ferramenta em si. Então, assim, a gente vai ter que ir pro intervalo de qualquer jeito, sabe por quê? Porque eu vou querer fazer esse teste também no intervalo. E voltando, eu quero ver o que vai dar, porque agora eu fiquei curioso. Convidados, aguentem aqui. Intervalo rápido, a gente já volta, porque hoje nós estamos falando sobre corrupção. O Papa Francisco afirmou, corrupção não é pecado. Você está entendendo por que não é pecado. A gente já volta. Eu estou entre um sacerdote e um filósofo. Eu vou ficar quietinho, vou deixar eles falarem, enquanto o Thiago tá ali no cantinho, fazendo o teste dele, e vamos ver o que vai sair dali. Vamos lá, E aí? concentrando. Ah, tá concentrado. Minha gente, nessa busca de acertar, porque o pecado é justamente isso, é errar o alvo, não é, padre? É isso aí. Cada vez que nós pecamos, na verdade, nós estamos fazendo a escolha por uma trilha, por um caminho mais fácil, por um caminho que parece ser mais prazeroso. Estamos deixando de seguir o caminho, Jesus Cristo. E você, Tairone, arroz, feijão e filosofia, comentou nos bastidores uma certa frase que você pode dizer agora e explicar um pouco sobre aquilo que é a frase, por favor. O padre fala da questão de que pecar é você desviar do caminho. Uma das outras afirmações de identidade de Jesus é que ele é verdade. E a verdade, para quem estuda filosofia, é um espírito atrativo. Ela atrai pessoas. Respondendo ainda sobre aquela outra pergunta de que se existir um indivíduo na sociedade que seja justo, consiga contaminar os demais, respondendo ainda com a questão da verdade, a verdade ela atrai pessoas e essa verdade ela pode libertar pessoas, libertar do processo de corrupção. Eu posso afirmar então que um homem que busca a verdade, no caso da filosofia, ele é capaz de se livrar dessa corrupção, como você bem disse. Exatamente, porque ele não vai estar preocupado com o seu interesse próprio e nem com querer favorecer de alguma pessoa próxima a ele. O que é a corrupção? É esse processo de você buscar favorecimento de si mesmo e do outro. É aquilo que nós chamamos de jeitinho brasileiro. É o cara que vive de forma improvisada, indisciplinada, e por causa disso ele vai burlando as regras que, de uma certa forma, regula um processo de socialização. Padre, me parece que a igreja tem até um remédio para isso, né? Que é a questão das virtudes. Um homem virtuoso, ele vai ser prudente, ele vai escolher entre uma ou outra, ou até uma terceira opção, não é mesmo? O senhor pode dizer um pouco aquilo que diz respeito das virtudes? Excelente. Nós, na verdade, como cristãos, nos pautamos no exercício da virtude como possibilidade de sermos melhores, não só como cristãos, mas como pessoa. Por exemplo, na prudência. Então, pensando 2 vezes aquilo que eu vou fazer, sendo forte o suficiente para não temer juízos e opiniões, tendo temperança, de tal modo que todas estas virtudes vão favorecer a mim mesmo, no sentido de que serei íntegro, mas também favorecerá a sociedade, que verá em mim um espelho daquilo que é o que eu creio. O meu Deus que me ilumina, o Espírito Santo que me conduz para agir e ser tal qual acredito. Excelente. Você comentou a respeito do jeitinho brasileiro. Existe alguma relação entre nação e corrupção? Existem nações que são mais corruptas e outras que são menos? Eu posso dizer que existem pessoas mais corruptas e pessoas menos corruptas. Não teria aqui uma informação mais precisa para te dar sobre nações. Mas porque é um problema quando a gente fala de corrupção, que as pessoas vão direto às questões mais elevadas, né? Questão mais ligada a partido político, enfim. Vamos pensar numa questão mais micro, em nós, indivíduos que constituímos a sociedade. Por esses dias está passando o filme Os Vingadores no cinema, estouro no público do cinema. Existe muita gente que faz o processo de falsificar a carteirinha de estudante para pagar meia entrada.
Não é um processo de corrupção? Não é um favorecimento pessoal? Não é romper com uma regra? Claro. Então, isso é um exemplo de corrupção que a gente podia trazer aqui para nossa conversa. Tiago Marcon, Tô chegando... Opa! concluiu o teste? Concluí. Agora, nesse exato momento, gente. Porque eu Então confesso fala aqui aí. que deu uma travada, mas agora foi. Olha lá. Resultado. Sonhador impulsivo. O tipo sonhador é um dos mais facilmente reconhecíveis. A ideia central é a busca pela felicidade e a busca pela alegria. É normalmente muito divertido e otimista e está sempre pronto para ouvir uma nova ideia, para sonhar num novo projeto. Na forma negativa, pode ser impulsivo e volúveis. Podem ser impulsivos e volúveis, indo cada hora na direção de um novo sonho. Frase, eu sou feliz e aberto a novas ideias. Gente, eu acho que me identifiquei em parcela aqui. Você concorda? Você me conhece um pouco, não O sei problema muito. era eu, irmão, atrás desse computador aí. Então depois você faz o Não teste de novo, aceitei, mas... velho. Vou fazer esse teste. de novo. Gostei. Vou até compartilhar no Facebook. Você pode compartilhar aqui, vou compartilhar. Ótimo. O padre, me ajuda com uma questão, um atendimento espiritual aqui, direção espiritual, porque eu também me vejo corrupto. Eu também me vejo necessitado e eu sou cristão. E o senhor comentou sobre a questão da graça, que é muito maior, imensurável, incomparável com aquilo que é a inclinação para o mal que nós carregamos. Então, como que eu adquiro essa graça para lidar com essa tal corrupção e com os vários pecados que surgem a partir dela? Gostaria de te ajudar, Jonathan, com as palavras do Papa. Pecadores, sim. Corruptos, não. Pecadores, sim, porque o pecado é uma situação muito concreta que você pode apresentar ao sacerdote, fazendo a sua confissão e identificando: Padre, eu me sinto mal porque fiz isto. E quando eu reconheço que sou pecador, eu estou abrindo as portas do meu coração, da minha interioridade para a graça de Deus. Se você diz assim, sou corrupto, ou reconhece que a corrupção faz parte do seu cotidiano, é como se dissesse assim: isto faz parte do meu dia a dia, não preciso mudar. Isto faz parte da estrutura, faz parte do nosso jeito de ser. Então, como nos diz o Papa, pecadores sim, porque necessitados da misericórdia. Corruptos não, porque seria habituar-se com algo que é ruim, com algo que nos faz mal e faz mal aos outros. Tá aí, Thiago. Uau, gente. Claro, nós aqui já estamos identificando, né, o que pode ser as nossas pequenas corrupções. Com certeza eu já estou fazendo uma autoanálise aqui. Você em casa também está se avaliando a sua conduta, o seu dia a dia, porque às vezes é pegar uma vaga no estacionamento que é preferencial, aquelas coisas básicas, né? Eu confesso aqui também já. Rapidinho, eu só vou parar aqui rapidinho, 2 minutinhos, não tem onde estacionar, não tem onde parar, então eu paro aqui, deixo até o pisca-alerta ligado e vou ali. Seria as corrupções nossas de cada dia. Isso, infelizmente a gente acaba distorcendo e trazendo para essa realidade, né? Mas se a gente não começar a ter coragem de cortar essas pequenas corrupções, se a gente não tiver a coragem de dar uma resposta diferente frente a elas, as grandes consequências elas vão vir, né? Então assim, hoje nós estamos vendo, volta aqui, nós não estamos tapando o sol com a peneira e fazendo de conta que a gente não tá vendo, né, toda a consequência social que a corrupção tá trazendo, né, a nível material, para tantas pessoas, e a gente como cristãos temos que ter uma postura frente a isso. E eu quero pedir, qual que é a nossa postura cristã, humana, frente a uma realidade que nós estamos vendo? Mas efetivamente, o que eu posso fazer? Eu acredito que seria colocar no lugar do outro, né? Se você não quer que o outro não seja corrupto, seja você alguém que mude esse processo, que Faz a diferença. que faça a diferença. O Gandhi ele vai dizer, seja você a mudança que você quer no mundo. Eu acredito muito nisso. Acho que essa é a melhor palavra que eu poderia trazer. Seja você, né? Parte, não tem como a gente fugir disso, né, padre? Parte do indivíduo, parte de mim faz a diferença. Madre Teresa tem uma frase fantástica, né? O que eu faço é uma gota no oceano, mas sem essa pequena gota, o oceano seria menor. É isso aí, cada um de nós pode fazer a diferença. Quando nós damos bons exemplos, quando nós testemunhamos com a nossa integridade de vida, nós estamos possibilitando que Deus resplandeça em nós. Vão nos olhar e dizer assim, ele é um homem de Deus, tinha a possibilidade de fazer diferente, mas optou por fazer o certo.
podia fazer um caminho mais fácil, mas escolheu o caminho da porta estreita. Então, não nos deixarmos corromper no nosso dia a dia é a possibilidade de que resplandeça em nós a santidade que nos vem do próprio Deus. Palavra-chave para nós, né? Santidade. Sem santidade, não existe mudança, não existe constância para que eu não me corrompa. Sim, sim. Porque a santidade é justamente isso. Essa capacidade de ser inteiro naquilo que é o propósito evangélico. Faz toda a diferença. E olha só, nós queremos aqui, nós sabemos que trago de novo aqui, essa realidade hoje política que nós estamos vivendo. O nosso foco não é falar diretamente de política, mas ao mesmo tempo eu acredito que um dos nossos grandes pecados, por vezes, é a omissão, né? E muitas vezes nós, desacreditados, dizemos, não tem mais jeito, então é melhor eu me ausentar, não fazer nada, né? E acabo sendo tomado por uma desesperança, mas não. O cristão, ele sempre tem uma esperança, né? Porque a esperança dele não está fundamentada na conduta humana apenas. A esperança dele tem um nome, que é Jesus Cristo. Nós acreditamos nessa revolução, nós acreditamos nessa mudança que pode e vai acontecer, né? A nossa fé nos impulsiona a isso. Não é nós sermos desencarnados, mas é porque estamos na realidade, fazemos a nossa parte. Por isso que agora o programa daqui a pouquinho já está acabando, mas já quero deixar uma deixa aqui, que nós estamos também num ano eleitoral. Portanto, nós queremos direções concretas, não nos ausentar, não nos omitir, mas qual que é a nossa postura? O que eu faço para escolher um bom candidato? Que critérios eu devo ter a nível filosófico, espiritual, doutrinal para escolher os meus candidatos? Não estamos fazendo partidarismo aqui, mas pelo contrário, como cristãos e cidadãos, né? Dom Bosco já dizia... Bons cristãos e honestos cidadãos. Pronto, a coisa tá linkada, nós também precisamos nos posicionar. Então, a gente vai deixar para vocês conferir no nosso Facebook, né, essa matéria que a gente vai gravar, esse vídeo, aliás, que a gente vai gravar aqui com o padre, com o nosso filósofo Arroz, Feijão e Filosofia. E a gente vai deixar depois disponível para você como escolher um bom candidato frente que nós estamos no ano eleitoral. E quero trazer aqui, você vai falar, pode segurar aí as suas palavras, não perca elas não. 2 participações também que responderam a nossa enquete, né? O que para você é corrupção? A Ivana, eu penso que corrupção é tudo que fere a dignidade do outro. Não tô lendo o que você já leu, né? Você já leu esse? Thiago, vai pros 4 então, últimos aí. Vamos lá. Eu já tava no último aqui, vamos lá. É tudo que não faz ao próximo podendo fazer. Tudo que se faz querendo tirar proveito próprio. Né? Entra naquilo que nós falamos do individualismo. Uma pessoa foi bem curta e direta aqui, né? Alva Figueiredo. É a propaganda enganosa. É verdade, né? Curto e direto, né? É a propaganda enganosa. E acho que o Revolução, tenho certeza, né? Ele tem esse intuito, abrir para reflexão, para que nós possamos, de fato, então, tomar uma postura ativa, né? Você ia dizer algo pra gente. Posso dar uma pista? Claro, pra escolher com certeza. Um bom candidato? Você já vai dar, então, aqui, na verdade, isso é exclusivo, mas já dá uma só pra dar. Vai ter algo a mais, né? Isso. Vai ter algo a mais. Um aperitivo, vai. Só um aperitivo. Um candidato que promova a vida. Uhum. A vida, a dignidade da pessoa humana enquanto imagem de Deus. Acho que essa é uma dica que a gente pode Pronto. dar. E aí? Já fica aquele gosto de quero mais. E eu não vou falar, eu vou deixar pra fazer exclusivo. Eu pensei que ele ia falar, que ele pegou o microfone. Então fica exclusivo pro vídeo, né, Thiago? Que bom, isso mesmo. Então você fica ligado aqui. A gente quer agradecer, padre, obrigado pela sua presença. Obrigado, Thiago, obrigado, Jonathan. Foi uma alegria estar com vocês. Né, deu pra gente, claro, o assunto aqui foi provocativo. A gente gerou a provocação. Mas aí agora, cada um de nós precisa, diante dessa provocação, ter uma reação, né, filósofo? É claro, buscando sempre a reflexão. Agradeço o convite de vocês. Fiquei muito feliz em estar aqui na Canção Nova, com amigos, com certeza. E que possamos ter aí uma próxima oportunidade, por que não? Tá certo? Abraço, até mais. Valeu, gente. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Thiago Marcão. Foi ótimo. É sempre bom estar com você. Bom estar com a Dani, nossa produtora. Com as câmeras, com o pessoal do áudio. Todo mundo que tá envolvido, ó. Todo mundo. E fica ligado nas nossas redes sociais, @Revolução Jesus. Estamos sempre postando lá. Você participa da nossa enquete. A gente quer trazer aqui a sua resposta para que você também, que é revolucionário, coloque o seu ponto de vista em tudo aquilo que a gente fizer, em tudo aquilo que a gente partilhar e refletir aqui no programa Revolução Jesus. E não esquece dessa data, 2 a 6 de janeiro, tem acampamento Revolução Jesus. Eu vivo a Revolução Jesus aqui em Cachoeira Paulista. E claro,
O padre estando aqui, a gente quer terminar pedindo a bênção, padre, para nós, e de maneira especial que essa bênção alcance o coração de tantos jovens que hoje podem e devem ser agentes de transformação, de revolução no mundo. Isso aí, no coração do Santo Padre estava o Doquete, como do Bento XVI estava o Ioquete. Portanto, como jovens vivendo nestes tempos, sob o pontificado de Francisco, busquemos a doutrina social da Igreja. Não tenhamos medo de sermos jovens que anunciam com a palavra e com a vida. Por isso, vamos acolher esta bênção de Deus sobre nós e sobre toda a nossa juventude. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre vós, vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você, já fomos abençoados e sigamos levando a experiência do Revolução Jesus, porque o revolucionário está ressuscitado, está vivo, atuante, quer continuar transformando a nossa vida e a nossa sociedade. Valeu! Aquí pelear, daré mi vida hasta el último día. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.